Eram 11 da noite no nosso quarto. Sentia o calor do corpo do Arthur debaixo dos lençóis. O meu marido, com o rosto afogueado, respirava ofegante. Aos 62 anos, o meu corpo já tinha atingido o seu limite. Querido, hoje, comecei a dizer, com cuidado, mas foi inútil. O Arthur não parou. Aquilo não era amor. Era um dever, uma submissão, uma rotina repetida ao longo de 35 anos. Sentíamos-nos um ao outro, mas o meu coração estava vazio. O corpo doía-me todo. A respiração faltava-me, mas não emitia um único som. E não acabou com uma vez. Continuou pela noite dentro. 90 vezes por mês, uma média de 3 vezes por dia. Este inferno tinha começado há 3 meses, quando o Arthur, depois de ser diagnosticado com disfunção erétil, começou a tomar Viagra. Só parou às 2 da manhã. Adormeceu a ressonar e eu fiquei a olhar para o teto. A este ritmo, vou morrer primeiro, pensei. Foi nesse momento que tomei a minha decisão. Ia pedir o divórcio. 5 dias depois, estávamos à mesa para jantar. A família toda sentada à volta da longa mesa, coberta com a nossa melhor louça. Pousei lentamente o meu garfo. Quero o divórcio. Fez-se silêncio. O rosto do Arthur endureceu, o garfo do meu filho Tiago caiu ao chão e a minha filha Sofia arregalou os olhos. Aos 62 anos, nunca imaginei que diria tais palavras, mas naquele momento, tive a certeza. Era o único caminho para a minha sobrevivência. Esta história começa 5 dias antes. Eram novamente 11 da noite. O Arthur saiu do escritório e foi para a casa de banho. Ouvi o som da água a correr e pouco depois ele voltou para o quarto, já com o rosto vermelho. Rubor facial, um dos efeitos secundários mais conhecidos do Viagra. Era assim desde que fora diagnosticado com disfunção erétil, há 3 meses. O Arthur guardou o frasco dos comprimidos na gaveta e massageou as têmporas. A cabeça parece que me vai rebentar. A dor de cabeça era outro dos efeitos secundários, mas ele não parava. Sentou-se na beira da cama e olhou para mim. Aquele tom de ordem. Um tom que não mudava desde o dia do nosso casamento, há 35 anos. Fechei o livro e levantei-me. Sentia o corpo pesado, mas sabia que não podia recusar. Querido, não queres descansar um pouco hoje? Perguntei com cautela. Foi a primeira vez que o disse. O Arthur olhou-me com frieza. O quê? Que? Parece que tens andado a esforçar-te demasiado. Deve ser cansativo para o teu corpo. Ele riu-se, com desdém. Até agora nunca recusaste os meus avanços. E agora vens com isto? Fiquei sem palavras. O seu olhar era gélido. E eu só consegui baixar a cabeça. Fomos juntos para a cama. Ele abraçou-me. Sentia o calor do seu corpo, mas não me aquecia. Fundímo-nos num só. Mas aquilo não era amor. Sentíamo-nos, mas o meu coração estava vazio. O corpo doía-me todo. A respiração faltava-me, mas não emitia um som. O Arthur não parou. E não ficou por uma vez. Continuou pela noite dentro. Cada vez que olhava para o relógio, as horas passavam lentamente. Só parou de madrugada. Eu apenas fechava os olhos, à espera que tudo terminasse. Chegou a manhã. O Arthur levantou-se como se nada tivesse acontecido e foi para a casa de banho. Enquanto dava um nó na gravata em frente ao espelho, massageou a zona lombar e murmurou. Estranho, ultimamente dói-me sempre aqui, dor nas costas. Outro efeito secundário. Em cima do lavatório havia um antiácido. Tomava-o todas as manhãs, queixando-se de má disposição. Estás bem? Perguntei, mas não obtive resposta. O Arthur apenas vestiu o casaco do fato e saiu do quarto. Ouvi a porta da entrada a fechar-se e continuei deitada na cama. O meu corpo estava todo dorido. Mal conseguia mexer os braços e não tinha força nenhuma nas pernas. Olhei para o teto e pensei, a este ritmo, vou morrer primeiro. 90 vezes por mês. Em média 3 vezes por dia. Às vezes 4, 5 vezes. Com o Viagra, o Arthur não parava. Mesmo com o rosto vermelho, queixando-se de dores de cabeça e murmurando que via o mundo azulado, ele continuava. Era por orgulho. A ideia de que o presidente de uma grande empresa, um homem de sucesso, pudesse ser derrotado pela disfunção erétil, era-lhe insuportável. Levantei-me lentamente e olhei-me ao espelho. O rosto de uma mulher de 62 anos refletia-se. Diziam que estava bem conservada para a idade, mas ultimamente as olheiras tinham se acentuado
e as rugas à volta da boca aprofundado. Mesmo com yoga, pilates e uma alimentação cuidada, não conseguia esconder o cansaço do meu corpo. Fui para a cozinha e comecei a preparar o pequeno almoço. Era o que fazia há 35 anos. Preparei o café, a fruta, as torradas, mas naquele dia as mãos tremiam-me, quase me cortei com a faca e quase deixei cair a frigideira. Sentei-me à mesa e comi sozinha. A comida entrava-me pela boca, mas não tinha sabor. Mastigava, engolia, pegava novamente nos talheres, mas não era comer, parecia uma obrigação. O telemóvel tocou. Era o meu filho mais velho, o Tiago. Mãe, hoje vou jantar à casa. Chama também a Sofia. Tenho de falar sobre os exames de saúde do pai. Saúde. Aquela palavra ecoou-me nos ouvidos. Não sabia se estava preocupado com a saúde do Arthur ou se precisava dos resultados dos exames por causa da empresa. Está bem, respondi secamente e desliguei. Olhei pela janela. A luz do sol de inverno caía fria. As árvores no jardim estavam despidas e o céu era cinzento. De repente pensei, até quando vou ter de viver assim? O Arthur não ia parar de tomar os comprimidos. Falar com os meus filhos era delicado demais. Teria de continuar a aguentar. Se aguentei até aos 62, conseguiria aguentar até aos 70? Ou seria eu a cair primeiro? Levantei a mesa, lavei a louça, arrumei a sala. Movia-me como um robô. Parei de pensar, apaguei as emoções e simplesmente deixei que as minhas mãos guiassem o meu corpo. À tarde, sentia o corpo ainda mais dorido. Sentei-me no sofá e liguei a televisão, mas não conseguia concentrar-me em nada. As pessoas no ecrã riam e conversavam, mas eu apenas olhava, vazia. Às 6 da tarde, a porta da entrada abriu-se. O meu marido Arthur tinha chegado. Devia ter saído mais cedo do escritório. Sentou-se no sofá e desapertou a gravata. O jantar está pronto, vou já servir. Levantei-me e fui para a cozinha. Aqueci a comida que já tinha preparado e pus à mesa. Como o Tiago e a Sofia vinham, esmerei-me um pouco mais. Foi então que vi o Arthur a entrar no escritório, o som da gaveta a abrir, o som da água. O peito apertou-se-me. Senti que me faltava o ar. Agarrei-me ao balcão da cozinha e respirei fundo. Que a noite de hoje passe sem problemas, foi o pensamento que me encheu a mente. No dia seguinte, às 2 da tarde, o meu filho Tiago e a minha filha Sofia estavam na sala. Preparei café e bolos e coloquei-os na mesa. Normalmente, começaríamos com uma conversa leve, mas hoje era diferente. Antes mesmo de abrir a boca, senti o peito apertado. Tiago, Sofia, a mãe tem uma coisa para vos dizer. Os dois olharam para mim. O Tiago pegou na chávena de café e a Sofia pousou o telemóvel. Respirei fundo e continuei. Estou preocupada com o vosso pai. Ele anda a esforçar-se demasiado ultimamente e a tomar demasiados medicamentos. Deixei a frase por terminar. Era embaraçoso entrar em pormenores, mas pensei que com isto os meus filhos entenderiam. O Tiago bebeu um golo de café e disse friamente: o pai sabe o que faz, não acha? Não queria acreditar no que ouvia. Será que ouvi bem? Pensei e olhei diretamente para ele. Mas a sua expressão era séria e o seu olhar firme. Tiago, o que é que isso? O meu peito apertou-se. Virei-me para a Sofia. Esperava que ela, como filha, me compreendesse. Sofia, e tu? A Sofia, sem tirar os olhos do telemóvel, disse com indiferença: ó mãe, outra vez a mesma conversa? O que é que nós podemos fazer? Não é isso, é que a saúde do vosso pai. Os resultados dos exames dele deram todos normais, interrompeu o Tiago. Ele faz exames todos os anos na empresa. Fiquei sem palavras. Não imaginava que os meus filhos pudessem ser tão frios. Ou talvez soubesse. Apenas não queria admiti-lo. Está bem. A mãe só disse isto porque estava preocupada. A mãe também já tem uma idade. Deve andar mais sensível. Dizem que a depressão da menopausa existe. Por que não vai a uma consulta? Disse a Sofia, levantando-se. Ao ver as costas da minha filha a dirigir-se para a porta com a mala na mão, senti os olhos a arder. O Tiago levantou-se também. Eu também tenho de ir. Tenho uma reunião. Comes alguma coisa? Não é preciso. Estou com pressa. Depois de eles saírem, a sala ficou vazia. Apenas as chávenas de café restavam na mesa. Deixei-me cair no sofá.
Nem os meus filhos estavam do meu lado. Criei-os. Cuidei deles. Sacrifiquei tudo durante 35 anos. E era esta a resposta? As lágrimas começaram a cair. Chorei em silêncio, sem fazer barulho. O que é uma família? O que são laços de sangue? No fim de contas, eu estava sozinha. Chegou a noite. O Arthur chegou do trabalho e eu, recompondo-me, servi o jantar. Não falei da visita dos nossos filhos. De nada serviria. Depois de jantar, o Arthur foi para o escritório. Enquanto lavava a louça, ouvi o som da gaveta a abrir, o som do frasco de comprimidos, o som de água a ser bebida. Hoje, os sons pareciam mais altos do que o normal. A porta do escritório abriu-se e o Arthur saiu. O rosto estava mais vermelho do que o habitual. Tinha suor na testa e os olhos injetados. Hoje o efeito parece mais fraco, por isso tomei 2. 2? O dobro do habitual. O meu coração gelou. Querido, não devias fazer isso, o médico disse. Eu sei cuidar de mim. Interrompeu-me e foi para o quarto. Acabei de lavar a louça e seguiu. O Arthur já estava deitado na cama, à minha espera. Apaguei a luz e fui para a cama. Ele abraçou-me. O seu corpo estava mais quente do que o normal e a sua respiração, ofegante. A relação começou. A meio, o Arthur disse algo estranho. Querida, por que é que o mundo me parece tão azul? O quê? As luzes estão azuis, os lençóis da cama também. Que estranho. Cianópsia. Tinha lido algures que era um dos efeitos secundários do Viagra. O meu coração batia descompassadamente. Aquilo era um sinal de perigo real. Querido, vamos parar e ir ao hospital. Não te preocupes. O Arthur não parou. Mesmo murmurando que se sentia tonto, continuou. Estávamos completamente unidos, mas na minha mente só havia medo. Aquilo não era amor. Era loucura, obsessão, autodestruição. Continuou pela noite dentro. De vez em quando, o Arthur repetia que o mundo estava azul. Eu apenas fechava os olhos e rezava. Por favor, que amanhã chegue em segurança. Que este homem não tenha um colapso, pedia. Sentíamo-nos, mas o meu coração não estava vazio. Estava cheio de medo. Medo que o meu marido desmaiasse em cima de mim, medo de ter de chamar o 112, medo que, se isso acontecesse, toda a vizinhança ficasse a saber. Só parou às 2 da manhã. Adormeceu a ressonar e eu fiquei a olhar para o teto. O que terá o meu marido visto no seu mundo azul? Eu só via uma escuridão ainda mais profunda. Levantei-me da cama e fui para a sala. Sentei-me no sofá e liguei o telemóvel. Sendo de madrugada, não tinha a quem ligar, mas só queria olhar para o ecrã. Percorri a lista de contactos e parei num nome. Isabel, uma amiga de há 30 anos. Tinha se divorciado do marido há 10 anos e soube que agora vivia sozinha e tinha um pequeno negócio. Quando foi a última vez que nos vimos? Há uns 2 anos, talvez. O meu dedo pairava sobre o nome dela. Ligo? Se a acordar a esta hora, não se assustará. Mas o que eu precisava naquele momento era da voz de alguém. Alguém que me compreendesse, que ficasse do meu lado. Acabei por não ligar. Pousei o telemóvel e olhei pela janela. Estava a amanhecer. O céu cinzento começava a clarear. O que é uma família? Nem o meu marido, nem os meus filhos estavam do meu lado. Nesta casa, eu estava sozinha. Vivemos juntos 35 anos, mas no fim, estava sozinha. Amanhã, encontrou-me sentada no sofá. Ouvi o Arthur a levantar-se e a preparar-se para ir trabalhar. O som da porta da casa de banho a abrir, o som do barbear, o som do roupeiro a abrir. Tudo tão familiar, mas ao mesmo tempo estranho. A porta da entrada fechou-se. Só então me levantei e fui para a cozinha. Tinha de preparar o pequeno almoço, mas hoje não sabia para quem eu estava a fazer. Apoiei as mãos no balcão e baixei a cabeça. As lágrimas caíam, pingo a pingo. Quem sou eu? Não sou mulher, não sou mãe. Sou apenas a empregada desta casa? Este pensamento encheu-me a mente. E outro surgiu. Divórcio. A palavra soava mais nítida do que no dia anterior. Passaram-se 2 dias. Eram 10 da noite. O Arthur voltou a tomar o comprimido. Desta vez, foram 2. Não o impedi. Sabia que não adiantava. Aquela noite foi igual. Apaguei a luz do quarto, fui para a cama, senti o corpo quente do Arthur. 11 horas, meia-noite, 1 da manhã. O tempo passava, mas o Arthur não parava. Passava das 2 da manhã, quando adormeci de exaustão. Quanto tempo dormi?
De repente acordei com um grito. Ah! O Arthur estava de pé, ao lado da cama, o rosto contorcido, as mãos a agarrar os lençóis. Olhei para o relógio. Eram 3h15 da manhã. Querido, o que se passa? Não baixa. Já lá vão 4 horas. Naquele instante, percebi do que ele falava. Priapismo. Tinha lido sobre isso num artigo médico. Uma ereção que dura mais de 4 horas é uma emergência. Temos de ir já para o hospital. Acendi a luz. O rosto do Arthur estava branco como a cal e a testa coberta de suores frios. As minhas mãos tremiam, mas peguei no telemóvel com calma. Estou a ligar para o 112. Sim, o meu marido teve uma overdose de Viagra e parece estar com priapismo. Diz que já dura há 4 horas. Diga-me a morada, por favor. Vamos já para aí. Dei a morada. Desliguei a chamada e ajudei o Arthur a vestir-se. Ele mal se conseguia manter de pé por causa da dor. Os 10 minutos até a ambulância chegar pareceram 1 hora. A ambulância chegou e os paramédicos colocaram o Arthur numa maca. Entrei com eles na ambulância. A sirene soou e o veículo acelerou em direção ao hospital. Chegamos às urgências. Os médicos levaram o Arthur para uma sala de tratamento e eu fiquei a aguardar no corredor. Passados uns 30 minutos, um médico jovem apareceu. É a familiar? Sim. Sou a mulher dele. O estado do seu marido é grave. Há risco de lesão no tecido do pênis devido ao priapismo. Estamos a fazer um tratamento de emergência. Mas quanto Viagra é que ele tomou? 2 comprimidos por dia, quase todos os dias. O rosto do médico endureceu. Todos os dias? Isso é uma overdose. Normalmente deve-se tomar um comprimido 1 ou 2 vezes por semana. Eu avisei-o, mas ele não me ouviu. O médico suspirou. Vou ter de falar diretamente com ele. A este ritmo, ainda acontece uma desgraça. 30 minutos depois, o Arthur saiu numa cadeira de rodas. O rosto ainda estava pálido, mas a expressão parecia melhor. O médico parou em frente a ele. Senhor Soares, ouça-me com atenção. A overdose de Viagra é extremamente perigosa. Um episódio de priapismo como o de hoje pode causar danos permanentes no tecido do pênis. O Arthur virou a cara. Tinha uma expressão de quem não queria ouvir. E o mais grave é a tensão arterial. A tensão arterial, o Viagra provoca flutuações bruscas na tensão. Quando chegou às urgências hoje, a sua tensão estava a 180 sobre 110. Depois, de repente, caiu para 90 sobre 60. Em 30 minutos, andou nesta montanha-russa. O médico estava sério. Eu também ouvia, prendendo a respiração. Se estas variações bruscas de tensão se repetirem, podem ser fatais para o cérebro ou para o coração. Pode sofrer um AVC ou um infarte do miocárdio. Isso pode deixá-lo com um lado paralisado, sem conseguir falar ou, na pior das hipóteses, inconsciente. Tem de parar de tomar o medicamento imediatamente. O Arthur abriu a boca. Eu sei tratar do meu corpo. Senhor Soares, isto é medicamente. Já chega. O tratamento acabou, quero ter alta. Precisa de ficar internado pelo menos 1 dia. Não preciso. O Arthur levantou-se da cadeira de rodas. Cambaleou, mas afastou a minha mão. O médico olhou para mim, incrédulo. Minha senhora, tente convencê-lo. É mesmo perigoso. Vou tentar. Mas eu já sabia. Não conseguiria convencer o Arthur. Em 35 anos, ele nunca me tinha ouvido uma única vez. Voltamos para casa. Eram 6 da manhã. O Arthur deitou-se na cama e eu sentei-me na cozinha a beber um copo de água. As minhas mãos ainda tremiam. Pode sofrer um AVC. As palavras do médico ecoavam-me na cabeça. Mas, estranhamente, o que sentia não era a preocupação de que o Arthur pudesse ter um colapso, mas sim a certeza de que, mesmo assim, ele não pararia de tomar os comprimidos. E essa certeza estava correta. Passaram-se 4 dias. O Arthur descansou durante 2, mas na noite do 3º dia, voltou a entrar no escritório. Eu, que estava na cozinha a lavar a louça, ouvi o som da gaveta a abrir, o som da tampa do frasco a ser retirada. Fechei a torneira, atravessei o corredor e parei em frente à porta do escritório. Pela frincha consegui ver. O Arthur tinha um comprimido na mão. Abri a porta e entrei. Arthur. O Arthur olhou para mim, surpreendido. Tentou esconder o comprimido, mas já era tarde. O que foi que o médico disse? Que podias ter um AVC. Não te preocupes. Claro que me preocupo. Fomos para as urgências há 3 dias.
A minha voz alterou-se. Há muito tempo que não levantava a voz. O Arthur olhou-me com frieza. Tu não sabes de nada. Vivo ao teu lado há 35 anos. O que é que eu não sei? Cala-te. O Arthur meteu o comprimido na boca e bebeu água. Em frente aos meus olhos, fiquei sem palavras a observar a cena. Sai, Arthur. Sai. Saí do escritório. A porta bateu com força. Fiquei no corredor, a tentar recuperar o fôlego. O corpo tremia-me todo e as lágrimas corriam-me pelo rosto. Fui para a sala e sentei-me no sofá. Lá fora, estava a escurecer. Como não acendi as luzes, a sala também estava escura. Fiquei sentada sozinha, na escuridão. De repente pensei: divórcio. A palavra surgiu pela primeira vez de forma nítida. Até ontem, era uma ideia vaga. Mas hoje era diferente. Parecia uma resposta concreta, certa, inevitável. O Arthur não vai mudar. Não vai parar de tomar os comprimidos e vai ignorar os avisos do médico. Ou ele tem um colapso, ou sou eu a desmoronar-me primeiro. E eu não queria desmoronar-me. Peguei no telemóvel. Na lista de contactos, encontrei o nome da Isabel. O meu dedo pairou sobre o botão de chamada. Ligo? Conseguirei contar esta história à minha amiga de 30 anos? Hesitei e acabei por mandar uma mensagem. Isabel, sou eu, a Helena. Podemos encontrar-nos quando tiveres tempo? Tenho de falar contigo. A resposta chegou rapidamente. Helena, há tanto tempo. Claro que sim. Quando e onde? Amanhã, às 2 da tarde, naquele café que costumavas frequentar. Combinado. Até amanhã. Pousei o telemóvel. O coração batia-me com força. Tinha medo, mas ao mesmo tempo sentia uma ponta de esperança. A Isabel iria compreender. Só o facto de não estar sozinha já me daria forças. Ouvi a porta do escritório a abrir-se. O Arthur saiu e foi para o quarto. Não me levantei. Continuei sentada na escuridão. A noite de hoje seria igual. O Arthur iria chamar-me e eu iria responder. Mas agora eu sabia. Isto não era o fim. Amanhã, quando me encontrar com a Isabel, vou contar-lhe tudo. E vou perguntar-lhe: o que é que eu devo fazer? No dia seguinte, às 2 da tarde, cheguei ao café combinado. Era um pequeno café no coração de Lisboa. A Isabel costumava frequentá-lo. Abri a porta e a Isabel acenou-me. Helena! Era o seu rosto que não via há 2 anos. A Isabel continuava radiante. De cabelo curto e calças de ganga, parecia livre. Sentei-me à mesa e pousei a mala. Há tanto tempo, Isabel. Mesmo muito tempo. Queres café ou chá? Tanto faz. A Isabel pediu 2 cafés. Assim que o empregado se afastou, ela olhou-me nos olhos. Não estás com bom ar. O que se passa? Fiquei sem saber o que dizer. Por onde começar? O café chegou e eu peguei na chávena, mas voltei a pousá-la. As minhas mãos tremiam. Isabel. A minha garganta deu um nó. Senti os olhos a encherem-se de lágrimas. A Isabel pegou-me na mão. Fala com calma. Está tudo bem. Com aquelas palavras desabei. Estávamos no meio do café, mas não consegui conter-me. As lágrimas escorriam-me pelo rosto e eu tapei-o com as mãos. Desculpa, Isabel. Preciso de chorar um pouco. Chora à vontade. A Isabel deu-me um lenço de papel. Limpei as lágrimas e respirei fundo. E comecei a falar. Contei-lhe tudo. A overdose de Viagra do Arthur, as 90 exigências mensais, o incidente nas urgências, a frieza dos meus filhos. A Isabel ouviu em silêncio. De vez em quando, acenava com a cabeça ou suspirava, mas não me interrompeu. Só quando acabei de falar é que ela abriu a boca. Helena, divorcia-te. A sua voz era firme. Olhei para ela. Divorciar-me? Sim. Divórcia-te já. Se continuares assim, vais morrer primeiro. Mas Isabel, aos 62 anos? Não é tarde. Eu divorciei-me aos 58 e nunca fui tão feliz. O olhar da Isabel era sincero. Sabia que não estava a mentir. Eu tinha inveja de ti, Helena. Casada com um homem rico, sem preocupações com dinheiro, os filhos bem-sucedidos. Mas agora que ouço a tua história, percebo. Tu viveste numa prisão. Durante 35 anos, senti o meu peito a desmoronar-se. Era verdade. Era uma prisão. Mas, Isabel, como é que eu vou viver sozinha com esta idade? Sem dinheiro, sem carreira, vais receber a partilha de bens. Partilha de bens? Claro. A tua contribuição ao longo de 35 anos vale muito. Cuidaste da casa,
criaste os filhos, aturaste os teus sogros. Tudo isso vale dinheiro. Nunca tinha pensado nisso. Partilha de bens? Seria possível? Achas que o Arthur me vai dar o dinheiro de bom grado? Se não der, recorres à justiça. Conheço uma excelente advogada. Vou dar-te o contacto. A Isabel pegou no telemóvel e procurou o número. Depois, enviou-mo para o meu telemóvel. Liga para aqui. É uma advogada especialista em divórcios. Também me ajudou. Hoje? Já? Sim, já. Se adiares, não o fazes. Eu sei bem como é. A Isabel tinha razão. Se adiasse, não o faria. A coragem em desaparecer-me ia. Vou ligar. Saí do café e liguei para a advogada. Uma voz de mulher atendeu. Sim, escritório de advogados. Bom dia, gostaria de marcar uma consulta sobre um divórcio. Tem disponibilidade para hoje, às 4 da tarde? Olhei para o relógio. Eram 2h40. Sim, tenho. Anotei a morada. Desliguei e olhei para a Isabel. Tenho uma consulta para as 4. Fizeste bem. Queres que vá contigo? Não, vou sozinha. Isto é algo que tenho de fazer por mim. A Isabel apertou-me a mão com força. Helena, tu consegues. És muito mais forte do que pensas. Senti os olhos a arder. Só consegui agradecer. Às 4 da tarde, cheguei ao escritório de advogados. Era no 7º andar de um prédio perto do Marquês de Pombal. Abri a porta e vi um escritório impecável. Uma funcionária indicou-me o caminho e sentei-me em frente à advogada. Parecia ter pouco mais de 40 anos. De cabelo curto e óculos, tinha um ar inteligente. Dona Helena Amaral, certo? Eu sou a Drora Leonor Matos. Por favor, conte-me tudo à vontade. Obrigada. Pode explicar-me a sua situação? Comecei a contar tudo de novo. 35 anos de casamento, nora de uma família rica, a overdose de Viagra do marido, o sofrimento das 90 exigências mensais. A advogada ia tirando notas enquanto me ouvia. Houve violência ou infidelidade por parte do seu marido? Violência física, não. Mas, hesitei. Isto não será violência. Ignorar a minha vontade, forçar-me mesmo quando o meu corpo dói. Podemos considerar abuso psicológico e sexual, disse a advogada calmamente. Abuso. Ao ouvir aquela palavra, senti um nó na garganta. Tem uma ideia do valor do patrimônio? Não sei ao certo, mas entre imóveis e ações deve rondar os 10 milhões de euros. Com 35 anos de casamento, tem direito a receber, no mínimo, 30% na partilha de bens. Cerca de 3 milhões de euros. 3 milhões de euros. Era muito dinheiro. Mas será que eu mereço tanto? Nunca ganhei um único cêntimo. Fui sempre doméstica. Isso não é um problema, dona Helena. Durante 35 anos, geriu a casa, criou os filhos, cuidou dos seus sogros e desempenhou o seu papel de esposa do presidente em eventos sociais. Tudo isso é uma contribuição. A advogada falou com confiança. Temos boas chances de ganhar. Vou dizer-lhe de que provas precisamos. Anote, por favor. Peguei num caderno. A advogada explicou, ponto por ponto. Primeiro, tem livros de contas ou registros de despesas domésticas? Sim. Anotei tudo durante 35 anos. Perfeito. Segundo, registros de participação em eventos da empresa ou festas. Fotografias, convites. Tenho tudo em álbuns. Terceiro, se tiver registros de cuidados prestados aos seus sogros, ainda melhor. Cuidei da minha sogra em casa durante 7 anos. Ela tinha Alzheimer. Tenho todos os registros do hospital. Os olhos da advogada brilharam. Quarto, os resultados dos seus últimos exames de saúde. Se houver um diagnóstico de estresse ou depressão, é a nosso favor. Nos exames de há 3 meses, foi detectada fadiga crônica e suspeita de depressão. Perfeito. Com isto, temos material mais do que suficiente para lutar. A advogada sorriu. Pela primeira vez, também eu consegui sorrir um pouco. E os custos? Uma provisão de 10 mil euros. Os honorários de sucesso são 10% do valor que receber. Se for um encargo pesado, podemos acordar um plano de pagamento. 10 mil euros. Era muito dinheiro, mas tinha de o fazer. Faço a transferência dentro de 1 semana. Ótimo. Então, primeiro, comunique a sua intenção de se divorciar ao seu marido e prepare os documentos de prova.
Voltamos a encontrar-nos na próxima semana para traçar uma estratégia concreta. Saí do escritório. Desci no elevador até ao rés do chão. Quando saí do prédio, o sol da tarde começava a pôr-se. O telemóvel tocou. Era a Isabel. Então, como correu? A advogada diz que temos boas chances. Então está feito, Helena. Estiveste muito bem. Desliguei e caminhei pela rua. As pessoas passavam, os carros circulavam, o mundo continuava a girar. Mas o meu mundo estava a mudar. No táxi de regresso à casa, olhei pela janela. As luzes dos prédios começavam a acender-se, uma a uma. Pensei, tenho 35 anos de registros, livros de contas, fotografias, o diário de cuidados da minha sogra. Agora, tudo isso será a minha arma. Tinha medo. Tinha medo do momento em que diria ao Arthur que queria o divórcio. Tinha medo da reação dos meus filhos e da batalha que se avizinhava. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma certeza. Não podia continuar a viver assim. Tinha de mudar. E 62 anos não era tarde demais. O táxi parou em frente à casa. Paguei e saí. Olhei para a porta da mansão, a casa onde vivi durante 35 anos, mas que agora me parecia uma prisão. Abri a porta e entrei. A luz da sala estava acesa e o Arthur estava sentado no sofá a ver televisão. Onde estiveste? Encontrei-me com uma amiga. Não disse mais nada. Fui para a cozinha e comecei a preparar o jantar hoje. Era diferente. Enquanto segurava na faca, cortava os legumes e punha a panela ao lume, a minha cabeça estava cheia de outros pensamentos. Agora, começa. Esse pensamento sustentava-me. 2 dias depois, preparei o jantar. Esmerei-me mais do que o habitual. O assado que o Arthur gostava, o arroz de marisco que o Tiago adorava, os legumes que a Sofia preferia. Parecia uma última ceia. Às 6 da tarde, o Tiago e a Sofia chegaram. O Arthur também veio mais cedo do escritório. Os 4 sentámo-nos à mesa. Antes de me sentar, respirei fundo. As minhas mãos tremiam, mas a minha decisão era firme. O jantar começou. Só se ouvia o som dos talheres, o tilintar dos pratos. Não havia a conversa leve do costume. A tensão pairava no ar. Pousei lentamente o meu garfo. Os 3 olharam para mim. Abri a boca. Quero o divórcio. Fez-se silêncio. A mão do Arthur parou, o garfo do Tiago caiu e a Sofia arregalou os olhos. 5, 10 segundos. O tempo parecia ter parado. O Arthur foi o primeiro a falar. Riu-se, com desdém. O quê? O divórcio? Sim, quero o divórcio. Por que é que te lembraste disso agora? Não foi de agora. Aguentei 35 anos. Mas não havia necessidade de explicações. Não consigo viver mais contigo. O Arthur bateu com o garfo na mesa. E vais viver de quê se saíres daqui? Com que dinheiro? Onde vais morar? Vou receber a partilha de bens. Partilha de bens? A voz do Arthur alterou-se. O seu rosto ficou vermelho. Por que é que havias de ficar com o meu dinheiro? Não é o seu dinheiro, é o nosso dinheiro. É a minha parte pela minha contribuição ao longo de 35 anos. O seu? Ao usar aquele tratamento, a expressão do Arthur endureceu. Era uma declaração de que já não éramos marido e mulher. O Tiago interrompeu. Mãe, isto é uma vergonha para a família. Se a notícia do divórcio sair nos jornais, as ações da empresa caem. A imagem da empresa fica prejudicada. Isso é um problema da empresa. Não tem nada a ver com a minha vida. Como não tem? A mãe também é acionista. Essas ações também farão parte da partilha de bens. O rosto do Tiago contorceu-se. Quando se falou em dinheiro, a sua verdadeira natureza veio ao de cima. A Sofia perguntou, de forma cortante. É por causa do dinheiro, não é? No fundo, estás a divorciar-te por dinheiro. Afinal, para a mãe, o dinheiro também é tudo. Senti o coração a despedaçar-se, mas mantive a voz calma. Sim, vou receber o dinheiro também. A parte que me corresponde por 35 anos de contribuição. A Sofia bufou. Contribuição? Cozinhar e limpar em casa é uma contribuição? Sofia, é a verdade. O pai ganhava o dinheiro e a mãe só o gastava. Aguentei. Se me zangasse, perdia. Em vez disso, disse lentamente: criei-vos aos 2. Quando a avó ficou com Alzheimer, cuidei dela em casa durante 7 anos. Participei em mais de 200 eventos da empresa. Achas que tudo isso foi de graça? O Tiago contra-argumentou. Isso não é o papel natural de uma esposa? Sim, era o papel natural,
durante 35 anos. Agora, vou receber o pagamento por esse papel. O Arthur bateu com o punho na mesa. Os pratos abanaram. Não vais levar um cêntimo. Isso será a justiça a decidir. Atreves-te a enfrentar-me em tribunal? Sim, respondi em voz baixa. O Arthur olhou-me nos olhos. Pela primeira vez em 35 anos, não desviei o olhar. Mas, senhor presidente, há algo mais importante do que o dinheiro. E o que é? É que também quero viver como uma pessoa. O Arthur riu-se. Viver como uma pessoa? E o que fizeste durante 35 anos? Durante 35 anos, vivi como um objeto, como sua propriedade. O quê? Agora quero parar. Quero ser tratada como uma pessoa. Levantei-me. Os três olharam para mim. Expressões de surpresa, raiva e perplexidade misturavam-se. Amanhã, darei entrada com o processo em tribunal. Já contratei uma advogada. Sai daqui imediatamente, gritou o Arthur. Acenei com a cabeça. Sairei em breve. Assim que o processo legal terminar. Saí da sala de jantar e fui para o quarto. Fechei a porta e sentei-me na cama. O corpo tremia-me todo, mas não estava arrependida. Consegui. Pela primeira vez em 35 anos, fiz ouvir a minha voz. Naquela noite, o Arthur dormiu no escritório. Eu também dormi sozinha no quarto. Pela primeira vez em 35 anos, dormi sozinha. Tive medo, mas ao mesmo tempo senti paz. Na manhã seguinte, às 9, a Isabel estava à minha espera em frente à casa. Fomos juntas para o tribunal. No táxi, a Isabel pegou-me na mão. Estás a fazer o que está certo, Helena. Obrigada, Isabel. Chegamos ao tribunal. A advogada, Leonor Matos, já estava lá. Cumprimentou-me enquanto organizava os papéis. Está pronta? Sim. Então vamos começar. Preenchi os documentos. Motivo do divórcio, pedido de partilha de bens, duração do casamento, contribuição. Li cada página e assinei. No momento de assinar a última, a minha mão tremeu. Mas não parei. O processo deu entrada. Agora, a outra parte será notificada, disse a doutora Leonor. Acenei com a cabeça. A outra parte também irá contratar um advogado. E então, começará a negociação a sério. Quanto tempo poderá demorar? No mínimo 3 meses. No máximo 6. Depende da reação da outra parte. Saímos do tribunal. A luz do sol era ofuscante. O ar frio de fevereiro tocou-me no rosto. A Isabel deu-me um toque no ombro. Conseguiste, Helena. Agora é que começa. Sim. Agora é que começa. Naquele momento, o telemóvel tocou. Era o Tiago. Não atendi. Voltou a tocar e desta vez era a Sofia. Também não atendi. Não vais atender? Perguntou a Isabel. Abanei a cabeça. Já não tenho nada para lhes dizer. Para relaxar, fomos a um café. Sentámo-nos em frente uma da outra, com um café quente. É difícil? É. Mas não me arrependo. Então, é o que importa. O telemóvel tocou novamente. Desta vez, era um número desconhecido. Atendi. Dona Helena Amaral? Sou o Dr. Carlos Neves, do escritório de advogados Neves Associados. Era o advogado do Arthur. Sim, sou eu. Recebemos a notificação. Em breve, apresentaremos a nossa contestação. Mas digo-lhe já uma coisa. Não vai receber um cêntimo da partilha de bens. A sua voz era cínica. Respondi com calma. Isso será o tribunal a decidir. Foi o Sr. Soares que ganhou todo o patrimônio. Por que é que teria de o dividir? Porque eu contribuí durante 35 anos. Contribuiu? Ficar em casa a gastar dinheiro é uma contribuição? Fiquei zangada, mas contive-me. Senhor doutor, vemo-nos em tribunal. Desliguei. A Isabel perguntou, preocupada. O que é que ele disse? Disse que não vou receber um cêntimo. Não te preocupes, a tua advogada é melhor. Será? Claro que sim. A doutora Leonor é especialista em divórcios. A taxa de sucesso dela é superior a 90%. Senti-me um pouco mais tranquila. Enquanto bebia o café, pensei. Agora começou mesmo. Uma batalha longa e difícil espera-me, mas não podia recuar. Naquela noite voltei para casa. O Arthur não estava. Disseram-me que ficaria a trabalhar até tarde no escritório. Ou talvez estivesse a evitar-me. Fui ao escritório, tirei os álbuns de fotografias antigos. Fotografias do casamento, dos filhos em pequenos, dos eventos da empresa. Folheei-os, um a um, e separei-os. Da gaveta do quarto, tirei os livros de contas, 35 anos de registros, sem falhas.
Despesas de alimentação, despesas domésticas, despesas de educação dos filhos, despesas hospitalares da minha sogra. Estava tudo anotado. Também encontrei o diário de cuidados da minha sogra, 7 anos de registros diários. A hora dos medicamentos, a hora das refeições, os dias de ida ao hospital. Estava tudo escrito de forma minuciosa. Reuni também os resultados dos exames de saúde, o resultado do exame de há 3 meses, fadiga crônica, suspeita de depressão, insônias. Na secção de observações do médico estava escrito: estado de estresse elevado, aconselha-se consulta de psiquiatria. Arrumei tudo numa caixa. Era o peso de 35 anos. A minha vida reduzida a papel. A porta da entrada abriu-se. O Arthur tinha chegado. Ouvi os seus passos a atravessar a sala e a entrar no escritório. O som da porta a fechar-se. E depois, silêncio. Peguei na caixa e fui para o meu quarto. Sentei-me na cama e olhei para a caixa. Agora, estas são as minhas armas. Esse pensamento tornou-me mais forte. Já não havia para onde recuar. Era só seguir em frente. Passaram-se 3 meses. Durante esse tempo, trocamos documentos, negociamos, discutimos. O lado do Arthur não cedeu 1 milímetro. Hoje era o dia da audiência em tribunal. Às 8 da manhã, vesti um fato preto. Olhei-me ao espelho e vi uma mulher desconhecida. Uma mulher de 62 anos. Não a mulher de um homem rico, mas uma mulher em processo de divórcio. Pintei os lábios e prendi o cabelo de forma elegante. A Isabel estava à minha espera em frente à casa. Estás pronta? Sim, estou. Fomos para o tribunal. No táxi, as minhas mãos tremiam. A Isabel apertou, mas com força. Vai correr tudo bem. Tu vais ganhar. Será? Claro que sim. A verdade está do teu lado. Chegamos ao tribunal. A doutora Leonor esperava-nos à entrada. Tinha uma pasta grossa de documentos na mão. Dona Helena, não se enerve. Confio em si. Entramos na sala de audiências. A sala era mais pequena do que eu imaginava. O lugar do juiz, o lugar do autor, o lugar do réu. Na assistência, havia algumas pessoas sentadas. Sentei-me no lugar do autor. Leonor sentou-se ao meu lado e a Isabel, na assistência, atrás de nós. Olhei para o lugar do réu, do outro lado. O Arthur estava sentado. Ao seu lado, o Dr. Carlos Neves, e atrás deles vi o Tiago e a Sofia. O meu olhar cruzou-se com o do Arthur. Um olhar frio. Desviei o olhar. O juiz vai entrar. O juiz entrou. Era um homem na casa dos 50 anos. Sentou-se e abriu os documentos. Processo de divórcio e partilha de bens. Autora: Helena Amaral. Réu: Arthur Soares. Confere? Sim, responderam de ambos os lados. O juiz acenou com a cabeça e disse: advogada da autora, por favor, apresente as suas alegações. A Dra. Leonor levantou-se. Com os documentos na mão, falou com calma. Meritíssimo juiz, a autora, Helena Amaral, manteve uma relação matrimonial com o réu, Arthur Soares, durante 35 anos, cuidando do lar e criando os filhos. Requer, por isso, a justa partilha de bens. Tem provas concretas da sua contribuição? Sim. Vou apresentá-las. A doutora Leonor pegou nos documentos. Entregou-os um a um ao juiz, enquanto explicava. Primeiro, estes são os livros de contas que a autora manteve durante 35 anos. Os livros de contas foram colocados em frente ao juiz. Eram 35 cadernos. O juiz abriu um deles. Todos os dias estão registrados os menus das refeições, a gestão da casa, as despesas com a educação dos filhos. O valor total gerido em despesas domésticas ao longo de 35 anos ascende a cerca de 5 milhões de euros. O juiz acenou com a cabeça. A doutora Leonor pegou no documento seguinte. Segundo, este é o registro de participação em eventos da empresa. Um álbum de fotografias foi aberto. Eram fotografias de todos os eventos a que eu tinha comparecido como mulher do presidente. Participou em mais de 200 eventos, ajudando a gerir a imagem pública da empresa. Jantares de gala, assembleias de acionistas, eventos de caridade, jantares com parceiros. Esteve presente em todos. O juiz folheou as fotografias. O meu rosto estava em cada uma delas. A sorrir, a cumprimentar, a conversar com os convidados, a doutora Leonor pegou no terceiro documento. Terceiro,
Este é o registro de cuidados prestados aos sogros. O diário de cuidados foi apresentado. Eram 7 anos de registros. Quando a sogra adoeceu com Alzheimer, a autora cuidou dela em casa, em vez de a colocar num lar. Durante 7 anos, deu-lhe os medicamentos, ajudou-a nas refeições e levou-a ao hospital. Todos os registros estão aqui. O juiz abriu o diário. Viu as palavras escritas de forma apertada. Era a minha letra. Por último, este é o registro dos exames de saúde dos últimos 3 meses. Os documentos médicos foram apresentados. Mostram um quadro de fadiga crônica e depressão devido a estresse extremo e excesso de trabalho. Na secção de observações do médico está explícito: estado de estresse elevado, aconselha-se consulta de psiquiatria. O juiz leu os documentos atentamente. A sua expressão era séria. É tudo. A autora, Helena Amaral, durante 35 anos como doméstica, dedicou-se de forma exemplar à família, permitindo que o réu se dedicasse à sua atividade econômica, o que constitui uma contribuição fundamental. Solicitamos uma partilha de bens de 30%. A Dro Leonor sentou-se. O meu coração batia descontroladamente. Agora era a vez da outra parte. O Dr. Carlos Neves levantou-se. Tinha uma expressão cínica. Meritíssimo juiz, passo a expor a posição do réu. Faça o favor. Os documentos apresentados pela autora não são mais do que o registro das tarefas que, como esposa, era sua obrigação cumprir. Senti um arrepio. Obrigação? Escrever livros de contas, gerir a casa, cuidar dos sogros, não são deveres básicos de uma esposa? Como é que isto pode ser considerado uma contribuição especial? Disse o Dr. Neves, olhando para o juiz. Além disso, a autora nunca teve uma atividade econômica em 35 anos. O patrimônio que o réu acumulou deve-se inteiramente à sua capacidade e esforço. A Dor Eleonor levantou-se de um salto. Protesto. O juiz levantou a mão. A advogada da autora pode contra-argumentar. A Dor Eleonor falou com firmeza. Meritíssimo juiz. A alegação da outra parte ignora completamente o valor do trabalho doméstico. Continue. Durante 35 anos, foi porque a autora geriu a casa e criou os filhos que o réu pôde dedicar-se tranquilamente à sua atividade econômica. Isso é precisamente a contribuição. A voz da doutora Leonor era forte. E se a autora não tivesse feito tudo isto, teria sido necessário contratar uma empregada doméstica e uma cuidadora. E em cada evento da empresa, teria sido preciso encontrar uma acompanhante. Quanto custaria tudo isso? O juiz acenou com a cabeça. A Dora Eleonor continuou. Se convertermos o valor econômico do papel desempenhado pela autora durante 35 anos, o montante seria de, no mínimo, 2 milhões de euros. Uma partilha de 30% é, até, um pedido modesto. Portanto, não seria justo que o desempenho desse papel, durante 35 anos, fosse devidamente reconhecido? O Dr. Neves ficou sem palavras. Tentou contra-argumentar, mas só conseguiu balbuciar. O juiz voltou a olhar para os documentos. Depois de ponderar por um longo momento, abriu a boca. Após análise das provas, a contribuição da autora no seio familiar é claramente reconhecida. Senti que me faltava a respiração. Considerando a duração do casamento de 35 anos, a criação dos filhos, o apoio aos sogros e o suporte à atividade social do réu, a contribuição da autora é mais do que suficiente. O juiz começou a ler a sentença. Assim, este tribunal delibera o seguinte. Primeiro, concede-se o divórcio entre a autora, Helena Amaral, e o réu, Arthur Soares. Senti os olhos a encherem-se de lágrimas. Segundo, ordena-se que 30% do patrimônio, em nome do réu, seja atribuído à autora a título de partilha de bens. Ganhamos. Ganhamos mesmo. Terceiro, o montante da partilha de bens deverá ser pago no prazo de 3 meses a contar da data de trânsito em julgado desta sentença. O juiz bateu com o martelo. Tac! Aquele som mudou a minha vida. Declaro encerrada a audiência. Levantei-me. As minhas pernas fraquejaram e cambaleei, mas a Dora Leonor amparou-me. Ganhamos, dona Helena. Parabéns. As lágrimas corriam-me pelo rosto. Não eram de tristeza, eram de libertação.
Era o momento em que me libertava do peso de 35 anos. Olhei para trás. A Isabel estava a chorar, a sorrir e a chorar. Eu também sorri, com lágrimas nos olhos. Olhei para o Arthur. Estava sentado, com uma expressão rígida. O Tiago tinha a cabeça baixa e a Sofia, os olhos fechados. Saímos da sala de audiências. No corredor, a Isabel abraçou-me com força. Conseguiste, Helena. Conseguiste mesmo. Sim, consegui. A doutora Leonor estendeu-me a mão para um aperto. Parabéns. Foi uma vitória brilhante. Foi graças a si, senhora doutora. Não, foi graças às provas que a dona Helena preparou durante 35 anos. Descemos as escadas do tribunal. O vento frio de fevereiro soprava, mas não senti frio. Pelo contrário, sentia-me revigorada. Olhei para o céu. Estava limpo, sem uma única nuvem. O céu azul era deslumbrante. Pela primeira vez em 35 anos, comecei a ver o meu futuro. A Isabel sorriu ao meu lado. E agora, o que vais fazer? Não sei, mas não faz mal. Vou descobrir, com calma. Descobrimos juntas. Eu ajudo-te. Obrigada, Isabel. Caminhamos pela rua. As pessoas passavam, os carros circulavam, o mundo continuava a girar. Mas o meu mundo tinha mudado completamente. Já não era a mulher do Arthur Soares. Já não era a mulher do presidente. Agora era simplesmente a Helena Amaral. Uma mulher de 62 anos, a Helena Amaral. E isso era suficiente. 2 semanas após a sentença transitar em julgado, o dinheiro entrou na minha conta. 3 milhões de euros. Era a primeira vez na vida que via tanto dinheiro. Verifiquei o ecrã da aplicação do banco várias vezes. Tinha medo que os números desaparecessem. Liguei a Isabel. Entrou. Entrou mesmo. Parabéns, Helena. E agora, o que vais fazer? Quero abrir um café. Como te disse uma vez. Gosto da ideia. Vamos já ver imóveis. Na manhã seguinte, a Isabel e eu fomos ver imóveis. Lisboa, Cascais, Sintra. Vimos vários sítios, mas as rendas eram demasiado altas. O último sítio que vimos foi perto do bairro onde a Isabel morava. Que tal aqui? É uma zona calma, residencial, boa para criar uma clientela fixa. Era o rés do chão de um pequeno prédio comercial, um espaço com cerca de 70 metros quadrados. Tinha uma grande montra e entrava muita luz. Gostei. Vamos ficar com este. Assinamos o contrato de arrendamento. Caução de 5.000 euros, renda mensal de 1.500 euros. As minhas mãos tremiam, mas assinei o contrato. Em meu nome, Helena Amaral. Parabéns, minha senhora, disse o agente imobiliário, a sorrir. Minha senhora. O tratamento soou-me estranho, mas soube-me bem. Na semana seguinte, começaram as obras de remodelação. A Isabel recomendou-me uma empresa de design de interiores. Escolhi o papel de parede, o pavimento, as luzes. Era tudo novo para mim, mas estava a ser divertido. Quantas mesas pomos? 6. Se forem muitas, o espaço fica apertado. E as cadeiras? Que achas deste design? Gosto. Dá um toque acolhedor. Todos os dias, ia ao café acompanhar o andamento das obras. As paredes foram erguidas, pintadas, as luzes instaladas. O espaço vazio foi se transformando pouco a pouco num café. Passou-se um mês. A remodelação estava concluída. Paredes em tons de creme, luzes quentes, mesas e cadeiras de madeira. Coloquei vasos de plantas junto à janela. Ficou ainda mais bonito do que eu tinha imaginado. Agora tens de aprender a fazer café. A Isabel levou-me a uma escola de baristas. O curso durava 1 mês. Extrair o expresso, vaporizar o leite, fazer latte, artigo tudo era difícil. Helena, o ângulo está muito alto. Baixa um pouco mais. Assim. Isso, estás a ir bem. No início, era só erros. Queimava o café, entornava o leite, o latte art era um desastre. Mas não desisti. Pratiquei todos os dias. 1 mês depois, recebi o certificado. Não estava perfeita, mas tinha aprendido o básico. A Isabel também frequentou o curso comigo. Agora somos mesmo donas de um café. Ainda falta muito. Será que consigo fazer um café que os clientes gostem? Claro que sim. É uma questão de prática. Também aprendi a fazer bolos. Inscrevi-me numa aula de pastelaria, bolachas, bolos de iogurte, cheesecakes. O cheiro dos bolos acabados de sair do forno era maravilhoso. Dona Helena tem muito talento, disse a formadora, a sorrir para o meu bolo.
Foi o primeiro elogio que recebi. Em 62 anos de vida, foi a primeira vez que elogiaram um talento meu. Todas as noites, voltava para casa e praticava. Fazia café, cozia bolos. Vivia num pequeno tum alugado, mas era feliz. Porque era algo que eu queria fazer. Uma noite, enquanto cozia um bolo, senti-me subitamente insegura. Será que consigo mesmo? Gerir um café não é fácil. As minhas mãos tremeram. Quase me queimei ao tirar o bolo do forno. Sentei-me e suspirei. O telemóvel tocou. Era a Isabel. Helena, o que estás a fazer? A cozer bolos? Estás preocupada? Sim, muito. É normal. Eu também tive medo no início. Mas sabes uma coisa? O quê? Uma mulher que geriu a casa de um homem rico durante 35 anos não consegue gerir um café? Tu consegues. Senti o coração aquecer. Obrigada, Isabel. Não te preocupes e descansa. Vemo-nos amanhã. Desliguei e olhei para o bolo. Estava dourado e bonito. Cortei uma fatia e provei. Era doce. Eu consigo, disse a mim mesma. Passaram-se 2 meses. Finalmente chegou o dia da inauguração. A tabuleta foi colocada. Café Primavera. Foi o nome que escolhi. Significava a primavera que começava aos 62 anos. Às 9 da manhã, abri a porta. A Isabel estava ao meu lado. Decidimos gerir o café juntas. Pronta? Pronta. A primeira cliente foi uma senhora do prédio ao lado. Parecia ter uns 60 e poucos anos. É um café novo, não é? Um café, por favor. Sim. Um momento, por favor. As minhas mãos tremiam. Tirei o expresso, juntei água quente. Ao entregar a chávena, a cliente sorriu. A senhora parece nervosa. Sim. É que abrimos hoje. Parabéns. Vai correr tudo bem. Obrigada. A cliente bebeu um golo de café e acenou com a cabeça. É bom. Virei mais vezes. O meu coração disparou. Foi o primeiro elogio. De manhã, vieram 5 ou 6 clientes. À tarde, um pouco mais. Cerca de 10. Não eram muitos, mas para o primeiro dia não estava mal. Às 6 da tarde, fechamos a porta. Com a Isabel, fizemos as contas. 120 euros. Para o primeiro dia, é bom. A sério. Claro. Há muitos cafés que não têm clientes no dia da inauguração. Limpamos e arrumamos os ingredientes. A Isabel saiu primeiro e eu fiquei sozinha. Limpei as mesas, varri o chão, limpei a janela. Quando acabei tudo, sentei-me numa cadeira. Olhei em volta, para o café, o espaço que eu decorei, o trabalho que eu criei, o meu negócio. As lágrimas vieram-me aos olhos. Eram lágrimas de alegria. Eu consigo, a frase saiu-me naturalmente. Durante 35 anos, vivi na casa dos outros. A casa do meu marido, a casa dos meus sogros, a casa dos meus filhos. Nunca tive um espaço meu. Mas agora era diferente. Este era o meu espaço. Peguei no telemóvel e vi as fotografias que tirei hoje. A tabuleta do café, o primeiro café que fiz, os clientes. Cada uma era preciosa. Ao percorrer a galeria, encontrei uma fotografia da certidão de início de atividade. Tinha-a recebido das finanças há uns dias. Nome: Café Primavera. Titular: Helena Amaral. A minha primeira certidão de início de atividade em meu nome. Sorri ao olhar para a fotografia. Agora, eu também era empresária. Voltei para casa. Era um pequeno tum, mas era a casa que eu tinha escolhido. A casa que aluguei com o meu dinheiro. Deitei-me na cama e olhei para o teto. Estava cansada, mas feliz. Era um sentimento que não sentia há muito tempo. Um sentimento que vivi durante 35 anos. De repente pensei, o que estará o Arthur a fazer agora? E o Tiago e a Sofia, como estarão? Tinha curiosidade, mas não queria entrar em contato. Eles já não faziam parte da minha vida. O sono veio. Um sono tranquilo. Um sono sem pesadelos, sem medos. Na manhã seguinte, o despertador tocou. Tinha de ir para o café. Tomei banho, vesti-me e saí pela porta da frente. Olhei-me ao espelho e estava a sorrir. A mulher de 62 anos, dona de um café, a Helena Amaral. Cheguei ao café e coloquei os vasos de flores na janela. A luz do sol batia nas pétalas. Eram lindas. Abri a porta. A senhora que veio ontem apareceu outra vez. Bom dia. O café de ontem estava delicioso. Quero outro igual, por favor. Obrigada. Preparo-lhe já, dona Helena. Aquele tratamento já me soava natural.
Já não era a mulher do presidente, mas sim a dona do café, Helena. E isso era suficiente. Um dia passou, depois outro, e uma semana passou. As vendas aumentaram um pouco e começaram a aparecer clientes habituais. Estava tudo a correr bem. Todas as noites, fazia as contas com a Isabel e preparava o dia seguinte. Cozia bolos, organizava o café em grão, limpava. Helena, ultimamente pareces mesmo feliz. Sim, estou. Não te arrependes? Nem um pouco. Sinto que esta é a minha verdadeira vida. A Isabel sorriu. Fizeste bem, Helena. Fizeste muito bem. Passou-se um mês. O café estava a consolidar-se. Os clientes aumentavam e começaram a aparecer críticas online. A dona é muito simpática e o café é delicioso. Um café de bairro com bom ambiente. Os bolos também são caseiros. É um sítio calmo e confortável. Vou lá muitas vezes. Lia as críticas e sorria. Era a felicidade que eu tinha criado. Não era algo que alguém me mandou fazer, mas sim uma escolha minha. Fechei a porta e fiz as últimas arrumações. Lá fora, a primavera chegava. Era março. A primavera tinha mesmo chegado. Sentei-me numa cadeira e refleti sobre o dia. Tinha sido mais um bom dia. Passaram-se 3 meses desde a inauguração. Era maio. O café estava cheio de clientes habituais, os trabalhadores que passavam de manhã a caminho do trabalho, os estudantes que vinham ler um livro à tarde, os moradores do bairro que vinham beber um chá à noite. Todos me chamavam Dona Helena. A faturação diária rondava os 250 euros. Não era muito dinheiro, mas era dinheiro que eu ganhava. Não porque alguém me mandou, mas sim um rendimento criado com as minhas próprias mãos. Ultimamente, a minha rotina era tranquila. Acordava às 7 da manhã, ia para o café e fechava às 7 da tarde. Voltava para casa, jantava algo simples e lia um livro com um copo de vinho. Aos fins de semana, ia ao cinema com a Isabel ou visitava uma exposição. Viver sozinha não era solitário. Pelo contrário, era confortável. Ninguém me chamava, ninguém me exigia nada, ninguém me dava ordens. O meu tempo era inteiramente meu. Numa sexta-feira, às 3 da tarde. Era uma hora de pouco movimento. A Isabel tinha ido fazer encomendas e eu estava sozinha ao balcão, a lavar a louça. A porta abriu-se. Entrou um cliente. Levantei a cabeça e vi a Sofia. Há 3 meses que não a via. A Sofia parecia um pouco abatida. Tinha o cabelo mais curto e pouca maquilhagem. Boa tarde. Cumprimentei-a como de costume. A Sofia sorriu, sem jeito, e sentou-se. Sente-se. O que vai ser? Um café. Está bem. Preparei o café. As minhas mãos não tremeram. Tirei o expresso com calma e juntei a água. Levei a chávena à mesa. Aqui tem. A Sofia pegou no café. Eu ia voltar para o balcão. Foi então que a Sofia disse: Mãe, espere um momento. Parei. Olhei para a Sofia. Os olhos da minha filha estavam úmidos. Pode sentar-se? Hesitei, mas acabei por me sentar em frente a ela. A Sofia bebeu um golo de café. É bom. Obrigada. Fez-se silêncio. A Sofia abriu a boca. Mãe, desculpa. Não esperava aquelas palavras. Dos olhos da Sofia escorriam lágrimas. Agora percebo por que é que fizeste aquilo. Sofia, deixa-me falar, por favor. Tenho mesmo de te dizer isto. A Sofia limpou as lágrimas. Eu pensei que a mãe se estava a divorciar só por dinheiro, para receber a partilha de bens. Mas não era isso. A mãe fez aquilo para sobreviver. Partiste para viver. Senti o coração aquecer. A Sofia compreendia. O pai não anda nada bem. Já esperava aquelas palavras. Teve um colapso há 1 mês. Foi um AVC. Senti um arrepio. Mas não fiquei surpreendida. E como é que ele está agora? Ficou com o lado direito paralisado, anda de cadeira de rodas. A fala também ficou afetada. Contratamos uma cuidadora, mas parece que lhe custa muito estar sozinho. Pois, respondi com calma, era o caminho que o Arthur tinha escolhido. Aconteceu-lhe isso porque continuou a tomar os comprimidos. A voz da Sofia tremeu. Ao ver aquilo, percebi. Percebi o quão difícil foi para a mãe. O quão sozinha se sentiu. A Sofia tapou o rosto com as mãos. Os seus ombros tremiam. Desculpa, mãe. Desculpa mesmo. Peguei-lhe na mão. Estava quente. Embora tarde, obrigada por compreenderes. Peço desculpa por ter demorado tanto a perceber. Não faz mal. Ainda bem que percebeste agora. A Sofia limpou as lágrimas.
Eu também senti os olhos a arder. Mãe, o teu café é mesmo bonito. Nunca imaginei ver-te a trabalhar, mas fica-te mesmo bem. Obrigada. Parece que tens muitos clientes e que está a correr bem. Fico feliz. Sim, está. E estou feliz. Vê-se. A expressão da mãe mudou completamente. Antes, parecia sempre cansada. Agora. A Sofia parou de falar. Agora, parece que estás viva. Era a expressão exata. Posso vir cá de vez em quando? Claro que sim. Vem quando quiseres. A Sofia levantou-se, pegou na mala e foi ao balcão. Quanto é? Hoje é por conta da casa. Obrigada, mãe. A Sofia saiu. A porta fechou-se e eu fiquei ali, de pé. Sentia um aperto no peito, mas ao mesmo tempo um alívio. Não esperava um pedido de desculpas, mas não sabia que ser compreendida podia ser tão reconfortante. Fui para a mesa junto à janela. Sentei-me e olhei para fora. Na rua, as flores de cerejeira esvoaçavam. A luz de maio era quente e as pessoas passavam a sorrir. De repente pensei, a minha vida, que começou aos 62 anos, o verdadeiro começo é agora. Esse pensamento tornou-se uma certeza. Não era tarde demais. Pelo contrário, era o momento certo. Por ter vivido 35 anos, agora sabia o que era importante. Não era o dinheiro, nem a fama. Era a liberdade, o respeito e a escolha. O telemóvel tocou. Era a Isabel. Helena, já encomendei tudo. Mas sabes uma coisa? O quê? Hoje vou dar uma festa em minha casa. Queres vir? Uma festa? Sim. A vizinha nova do lado também se divorciou. Tem mais ou menos a nossa idade. Acho que se vão dar muito bem. Comecei a rir. A Isabel era sempre assim. Juntava pessoas, organizava encontros, apresentava novos amigos. Vou. Levo alguma coisa? Não precisas de trazer nada. Aparece só. Vou levar um bolo. Experimentei uma receita nova hoje. Ótimo! Então, aparece por volta das 7h30. Desliguei e voltei a olhar pela janela. As flores de cerejeira dançavam no ar, levadas pelo vento. Eram lindas. Às 7 da noite fechei a porta. Arrumei tudo e coloquei o bolo que fiz hoje numa caixa. Olhei-me ao espelho e retoquei o batom. A mulher de 62 anos, dona de um café, a Helena Amaral. A minha imagem no espelho sorria. Saí do café e olhei para trás. A tabuleta do Café Primavera estava iluminada. O espaço que eu criei, o trabalho que eu escolhi. Ao olhar para ele, sorri, fui a pé para a casa da Isabel. Eram 5 minutos. Toquei a campainha e a Isabel abriu a porta. Chegaste? Ah, trouxeste mesmo o bolo. Claro. Disse-te que era uma receita nova. Na sala estavam mais 3 mulheres, todas mais ou menos da mesma idade. A Isabel apresentou-nos. Esta é a Helena, a minha melhor amiga. É dona de um café. Boa noite. Sou a Helena Amaral. Muito prazer. Sou a Maria João. Mudei-me para a casa ao lado. Apertamos as mãos. Uma mão quente. Sentámo-nos no sofá a beber vinho. Um grupo de mulheres a conversar. Histórias de divórcios, de novos começos, de sonhos e de planos. Éramos todas mulheres que tinham percorrido caminhos semelhantes. Dona Helena, do que é que mais gosta no seu café? Perguntou a Maria João. Pensei por um momento. Do facto de ser eu a escolher. O menu, a decoração, o horário, tudo sou eu que decido. É a primeira vez em 35 anos. Uau! Que espetáculo! Eu também gostava de fazer alguma coisa. Mas será que? Não é tarde. Será que eu consigo? Claro que sim. A idade é só um número, respondi, a sorrir. Acreditava mesmo nisso. Às 10 da noite, voltei para casa. Abri a porta do meu tum, entrei e deitei-me na cama. Estava cansada, mas sentia-me bem. Peguei no telemóvel e vi as fotografias que tirei hoje. As flores de cerejeira na janela do café, os cafés dos clientes, uma selfie com a Isabel. Cada uma era preciosa. De repente, pensei, na minha imagem de há um ano, na mansão da família rica, à espera das ordens do Arthur, ignorada pelos filhos, a viver sem identidade. Aquela pessoa e a pessoa que sou agora eram completamente diferentes. Ou talvez o meu verdadeiro eu só tenha aparecido agora. Abri a janela. O ar da noite de maio era fresco. Viam-se as estrelas. Não sei o que o futuro me reserva. Se o café vai correr bem, se surgirão novas dificuldades,
Se voltarei a conhecer alguém, tudo era incerto. Mas não fazia mal. A incerteza não me assustava. Pelo contrário, deixava-me expectante. Porque agora posso escolher. Deitei-me na cama e fechei os olhos. O sono veio, tranquilo. Na manhã seguinte, era sábado. O café costumava ter mais movimento ao fim de semana. A manhã de maio. Cheguei ao café, abri a porta com a chave e entrei. As flores na janela brilhavam com a luz do sol da manhã. Coloquei o avental e liguei a máquina de café. Preparei a massa para os bolos e pré-aqueci o forno. Coloquei a placa de aberto e abri a porta de par em par. Bom dia, disse para o café vazio. Mas em breve os clientes chegariam. Para beber um café, para comer um bolo, para ouvir a minha história. Sentei-me um pouco junto à janela. Na rua, as pessoas caminhavam a sorrir. Crianças a correr, casais de mão dada, um casal de idosos a passear devagar. Sorri ao ver aquela cena. A minha vida, que começou aos 62 anos. O verdadeiro começo é agora. E eu estava pronta.